Olá, pessoal! Tudo bem com vocês? Vamos iniciar mais uma semana de estudos com a nossa disciplina de Extensão Rural. Eu sou o professor Guilherme Roldão e na aula de hoje nós iremos concluir os nossos assuntos teóricos acerca das organizações rurais, traçando então hoje aqui as diferenças e as semelhanças entre o sistema associativista e o sistema cooperativista, ok? Então vamos lá, vamos tratar aqui, fazendo uma sintetização de tudo aquilo que nós vimos até hoje, tentando, identificar aí essas semelhanças e essas diferenças entre esses dois diferentes modelos de organização rural. Então lá, tratando então de diferenças e semelhanças, iniciaremos aí falando sobre a definição. A definição de associação, para a gente recapitular, ela é uma sociedade civil, sem fins lucrativos e sem fins econômicos. Então, essa é a definição da associação. No caso da cooperativa, ela é uma sociedade de pessoas, assim como a associação também é, porém, a cooperativa possui fins econômicos, ou seja, ela pode vender produtos e prestar serviços aos seus cooperados. Portanto, ela tem intuitos também comerciais. Porém, as cooperativas não possuem fins lucrativos. Olha só, eu vou voltar nisso daqui a pouco na aula, mas só para ficar reforçada essa situação. Não é proibido, que as associações e as cooperativas possam possuir aí superávit no seu caixa, ou seja, ela ter excedente, as suas receitas serem maiores do que os seus gastos. A questão é que no caso de uma empresa mercantil, esse excedente, esse lucro, ele tem destino, ele vai para o dono, ele vai para os associados, para os sócios dessa empresa. No caso da associação, quando a gente for falar sobre sobra, eu vou falar sobre isso de novo, isso não é dividido entre os associados, isso é incorporado ao patrimônio da associação. No caso da cooperativa, mediante decisão da Assembleia Geral, ela pode ser, essa sobra, ser dividida entre os seus cooperados, tá? Então, só para frisar e reforçar essa questão dos fins lucrativos, tá bom? Quanto à finalidade, a finalidade da associação é representar e defender os interesses dos seus associados, como prestação de serviços para os associados, viabilizar assistência técnica para os associados, ter alguma relação cultural e educativo para os associados, ou seja, somente os indivíduos que estão associados a esse modelo de organização rural vão ter acesso a essas finalidades. No caso da cooperativa, ela presta serviços, viabiliza assistência técnica e cultural e educativa para os seus cooperados, e ela também promove a venda e a compra em comum, pelo interesse coletivo, defendendo as atividades em conjunto, a produção de crédito e a eventual comercialização de produtos que são produzidos pelos cooperados. Tá? Então a gente está vendo claramente aqui na finalidade da cooperativa os fins econômicos e comerciais dela. Quando a gente trata aqui do órgão máximo de administração das associações, nós temos lá como o órgão máximo manda mais do que o presidente, mais do que o órgão representativo diretivo da associação, é a Assembleia Geral, que é a reunião de todos os associados, que se baseia então no quórum, A gente vai falar sobre o quórum em algum momento, baseado então no número dos seus associados. A cooperativa funciona-se da mesma maneira, A Assembleia Geral dos cooperados é baseado no número do quórum dos seus cooperados. Então, o órgão máximo de administração é a Assembleia Geral. No caso da representatividade, da representação da associação, ou seja, nós temos um homem, um voto, ou seja, um indivíduo tem direito a um voto. Isso se assemelha-se também à relação da cooperativa, onde nós temos um homem, um voto, um indivíduo,
um voto no sistema cooperativista. Número de sócios de uma associação, ele é ilimitado, ou seja, quanto mais associados, quanto mais gente pagando mensalidade, melhor. Previsto aí, salvo, né, quando estiver previsto no estatuto, onde pode ter uma limitação de associados. No caso da cooperativa, da mesma forma, o interesse, né, cooperativista, ele se tem um parâmetro aqui ilimitado também, né, salvo se a gente tiver alguma ressalva ali dentro do nosso estatuto social dessa cooperativa. Em relação às cotas partes, ou seja, aquele recurso que fica destinado a um depósito dentro da organização rural, para que você se torne, né, um indivíduo integrante dessa entidade coletiva, e quando você sai dessa organização rural, você retira essa cota parte. No caso das associações, não existe cota parte, tá? No máximo que ocorre na associação é você comprar a joia, né? Você comprar o título, né, para poder gozar aí dos seus direitos enquanto associado. No caso da cooperativa, existe a obrigatoriedade ali de você ter uma cota parte, você fazer um depósito, né, para se tornar legitimamente um cooperado, e quando você deixar de ser cooperado, a cooperativa vai te devolver essa cota parte, né, essa participação que você depositou lá atrás para se tornar um cooperado. Lembrando que essa cota parte dentro da cooperativa não é permitida a transferência para terceiros. No caso da associação, né, na compra do título, na compra da joia, é permitida a venda desse título, né, dessa joia para outros indivíduos, para terceiros, ok? Com relação ao número de membros para se iniciar a atividade, no caso da associação, é necessário que se tenha pelo menos 2 pessoas, né, 2 indivíduos para se iniciar uma organização rural associativista, e no caso da cooperativa, há necessidade da reunião de pelo menos 20 pessoas. Quanto à remuneração de seus dirigentes, né, do quadro diretivo lá desses modelos de organização rural. No caso das associações, os dirigentes não são remunerados pelo exercício das funções, porém, eles podem receber um reembolso, né, pelas suas despesas realizadas para o desempenho de seus cargos. Então, eles não têm salário, mas eles podem ter algo com o sentido de gratificação, tá? Pelos trabalhos, pelos serviços prestados aí para o modelo associativista. No caso das cooperativas, há remuneração para os dirigentes, tá? É definido esses valores pela Assembleia Geral, né, por meio de retiradas mensais, na forma de prolabore. Então, o quadro diretivo da cooperativa, mediante, né, a apreciação e aprovação da Assembleia, é permitida a remuneração dos seus cargos. Quanto ao direito a voto da associação, nós temos que cada associado tem direito a um voto nas decisões da Assembleia Geral. E essa característica também se manifesta dentro das cooperativas, né? Sendo que cada cooperado tem direito a um voto, né, dentro das decisões da Assembleia Geral. Bom, avançando, né, quanto à receita, né, como que apurada, né, e conseguida a receita nesses 2 modelos de organização rural. No caso da associação, ela é composta por meio das contribuições dos associados, que podem ser ali as suas taxas, as suas doações, legados, subvenções, né, e fundos de reserva, bem como as mensalidades, né, que são pagas aí pelos associados para permanecerem aí sócios, né, desse clube aí. No caso das cooperativas, as taxas de serviço sobre as operações comerciais que são realizadas pelos cooperados, né, a venda de produtos ou a prestação de serviços. No caso da formação de capital e de patrimônio das associações, nós vamos definir, né, e vamos
cravar aqui no nosso encontro de hoje que não existe capital social nas associações. Essas contribuições dos associados, né, que são as taxas, as doações, os legados, subvenções, os fundos de reserva, eles constituem aí o patrimônio da associação, tá? Por que não é um capital social? Porque no caso dessa associação encerrar as suas atividades, esse patrimônio não vai ser dividido entre os sócios. No caso das cooperativas, ela tem um capital social que é formado pela cota-parte, que é depositada pelos cooperados assim que se ingressam, né, no modelo cooperativista. E aí, por meio disso, né, desse capital social, as cooperativas elas podem realizar operações financeiras, por exemplo, como financiamentos. No caso do sistema representativo, né, entre esses dois modelos de organização rural, nós temos que as associações são representadas no âmbito estadual e federal pelas federações e as confederações dessa associação. E no caso de ações coletivas, ela é representada pelos seus associados, tá? Os associados possuem uma representatividade aqui dentro de ações coletivas da associação. No caso das cooperativas, né, em âmbito nacional, são representadas pela OCB, que é a Organização das Cooperativas Brasileiras, e no âmbito estadual são representadas pelas organizações, né, das cooperativas regionais. E no caso das ações coletivas, são representadas aí pelos seus associados, né, pelos seus cooperados, ok? Então a gente está falando aqui nesses dois casos das ações coletivas, dentro da associação quanto da cooperativa, das assembleias gerais, que são soberanas. O caso da contabilidade, né, entre esses dois modelos de organização rural, nós temos na associação uma escrituração contábil extremamente simplificada, por conta das poucas transações que possuem dentro desse modelo jurídico. No caso das cooperativas, a escrituração contábil é um tanto quanto mais complexa por conta, né, do volume de negócios que é realizado por meio dos fins econômicos e comerciais que estão estipulados aqui dentro do sistema cooperativista. No caso das transações comerciais, né, nós temos na associação a comercialização é feita diretamente para os associados, né, que são diretamente assessorados pela associação, que tenha fins, né, envolvidos com essa associação. E no caso das cooperativas, a comercialização é feita diretamente para os cooperados, podendo, né, tomar e repassar créditos aos produtores rurais, podendo operar em instrumentos públicos de política agrícola, como, por exemplo, financiamentos de crédito rural, por exemplo, além da tomada de empréstimos, né, da cooperativa para os seus cooperados. É muito comum, né, algumas empresas que inclusive possuem as suas cooperativas internas e com seu caixa promove aí empréstimos para os colaboradores que encontram-se em dificuldades financeiras, né? É muito comum, algumas empresas possuem a sua própria cooperativa interna. Bom, no caso dos resultados financeiros, né, das sobras, que eu havia falado com vocês no começo da nossa aula, no caso não é proibido que essas empresas possuam superávit no seu caixa, porém, no caso da associação, se ela possuir sobras, né, dentro das suas operações financeiras, né, ou seja, as receitas são maiores do que os gastos, esse saldo não é dividido entre os sócios, não é dividido entre os associados, sendo diretamente aplicados dentro da própria associação. No caso das cooperativas, né, dependendo da decisão da Assembleia Geral, essas sobras elas podem ser divididas,
né, de acordo com o volume de negócios do associado com a cooperativa, né, por meio aí de distribuição dessas sobras. Ou, se a Assembleia Geral assim decidir, também pode ser incorporado, né, dentro do patrimônio da cooperativa para a melhoria da prestação de serviço, a compra de produtos, a construção de galpões, compra de máquinas, né, reforma de instalações. Então, pode ser direcionado as sobras para esses outros fins. No caso dos impostos, né, da tributação que incide sobre as cooperativas e as associações, a associação ela é desobrigada, tá, de pagar imposto de renda, mas ela tem a obrigação de fazer a declaração anual do imposto de renda junto à Receita Federal. No caso da cooperativa, também não se paga o imposto de renda, né, sobre as suas operações com os seus cooperados, né, com os seus associados, mas ela paga taxas e impostos que estão diretamente envolvidos com as suas transações comerciais, né? Ela paga imposto, por exemplo, sobre circulação de mercadorias e serviços, ICMS. Ela paga imposto sobre serviço, né, que é o ISS. Então, em relação às suas transações comerciais dentro da venda de produtos, prestação de serviço, existe sim a incidência de imposto, mas em relação às operações com seus associados, a gente não tem aí a incidência de imposto de renda, tá? Bom, no caso aqui da fiscalização dentro desses modelos de organização rural, a fiscalização dentro da associação ela é feita, pode, né, ser realizada pela prefeitura, ela pode ser realizada pela fazenda estadual, pelo INSS, porque ela tem, né, trabalhadores envolvidos, bem como a fiscalização feita pelo Ministério do Trabalho, da Receita Federal ou até mesmo do Ministério Público, né? Caso a gente tenha aqui alguma ação aqui de caráter jurídico, ou seja, a fiscalização ela é da mesma forma que ocorre dentro de uma empresa mercantil, né? Ela é uma empresa no CNPJ assim como qualquer outra. Da mesma forma, as cooperativas, né, também podem ser fiscalizadas pela prefeitura, pela fazenda estadual, pelo INSS, pelo Ministério do Trabalho e também pela Receita Federal. No caso da dissolução, o que é dissolução? No caso do encerramento das atividades, né, dessas pessoas jurídicas, né, de organização rural, tanto associativistas quanto cooperativistas, a dissolução da associação ela precisa ser definida em Assembleia Geral, né, então, mediante uma ação coletiva de seus associados, ou ela pode ser também dissolvida por meio de intervenção judicial que é realizada pelo Ministério Público. No caso do saldo do patrimônio da associação, ela vai ser imediatamente revertida a instituições congêneres, ou seja, instituições que tenham fins semelhantes a esse modelo, né, de associação. No caso da dissolução das cooperativas, ela também pode ser definida pela Assembleia Geral, caso seja uma decisão coletiva para o encerramento dos trabalhos dessa cooperativa, ou também ela pode ser feita mediante a intervenção judicial do Ministério Público. No caso dos procedimentos, né, relacionados à dissolução de uma cooperativa, esses procedimentos eles estão todos, né, descritos na Lei 5.764/71, lá nos seus artigos 63 até o 78. Lá descreve lá como se faz a dissolução da cooperativa, bem como o que fazer com o seu patrimônio. Entendido isso, moçada? Com isso, então, nós encerramos todo o conceito teórico dentro das atividades relacionadas aos modelos de organização rural.
Na nossa próxima aula, nós vamos fazer o trabalho, né, já direcionado ao sistema cooperativista e associativista, e depois nós realizaremos aí a nossa avaliação, tá, que vai envolver aqui os sistemas de organização rural. Ok, pessoal? Com essas informações, então, eu me despeço de vocês. Eu agradeço àqueles que estiveram aqui na minha companhia. Boa semana de estudos para vocês e até a próxima.